O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, 20 anos depois, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, 2023, 20 anos da conclusão da trilogia do Peter Jackson do Senhor dos Anéis para o cinema, o filme que ganhou clean sweep, como disse o Spielberg, entregando o Oscar de melhor filme, ganhou todos os Oscars a que ele foi indicado, serviu como, talvez... eu falei no primeiro filme, né, que eu acho que já deveria ter vencido lá, poderia ter vencido direção, filme, mais prêmios. E esse filme acabou consagrando a trilogia toda em termos de premiações, falando dessa visibilidade e tal do Oscar, premiando esse trabalho incrível e maravilhoso de toda a equipe. E algo raro, falando especificamente do Oscar, né, na história do Oscar, filmes de fantasia, do gênero de fantasia ou ficção também, serem premiados com o maior prêmio, né? Muito raro isso acontecer na história da premiação. O Retorno do Rei é o filme mais longo de todos, tem, enfim, muitos comentários, muitas coisas a respeito disso. E a versão estendida, eu acho que é a que menos, digamos, a versão de cinema, eu não vejo quase nenhum problema assim com ela. Tem o fato de já ser um filme comprido, então se você adiciona ainda mais coisas, vai ter a questão física mesmo, a questão de você, putz, esse filme é muito longo, né? Esse filme tem muita coisa. Mas tem algumas cenas que, diferente das outras duas versões estendidas, que tem mais cara de, pô, isso aqui é muito, assim, só para muito fã, né? Assim, só para falar que tem, que elas não são tão intrínsecas à narrativa e tão importantes. Embora até expliquem alguma coisa, elas não estão lá para nada. Eu tô falando mais especificamente das cenas que a gente tem entre o Faramir e a Elwin, lá já mais pro fim do filme, da gente entender por que no final, se você só assiste a versão do cinema, tá os dois juntos lá de mão dada. Porque não mostra isso não tá na versão do cinema, né? Não tem algumas dessas cenas que mostram eles criando uma relação. Só que mesmo com essas cenas da versão estendida, também não convence muito, assim, não tem muita coisa, digamos assim. E por que isso? Porque no livro é assim também, né? Eu tenho uma coisa que eu gostaria, né? Uma vez, eu não vou lembrar quem foi, mas uns anos atrás eu assisti um vídeo de um canal gringo analisando a trilogia e a moça chegou e falou, quando chegou no terceiro filme, né? Que gostaria muito que eles tivessem mudado uma coisa do livro e que a Elwin tivesse ficado com o Merry, porque fazia muito sentido a relação deles, o laço que eles criaram, e eu adorei essa ideia. Eu falo, cara, realmente, quando eu tava assistindo o filme, inclusive, eu lembro da primeira vez, parecia, sabe, que podia rolar ali algo entre eles, e seria muito mais legal, mas enfim, não acontece no filme, no livro. Eu sei que se isso tivesse sido mudado, apesar deles terem mudado várias coisas nos livros, eu acho que isso, pela natureza, né, do que a gente sabe do tipo de fã, não só do Senhor dos Anéis, de tudo, né? Mas assim, e masculinidade. O pessoal não abraçaria isso, né? Mas então a relação dela ali com o Faramir fica meio. Ok, surgiu do nada, ok, são os dois solteiros bonitos que sobraram, então eles ficaram. Então tem coisinhas assim nessa versão estendida. Mas também tem, e aí, sim, é da versão estendida, mas eu acho que eles deveriam ter mantido na versão do cinema. Eu acho que é muito importante. Teve até briga com isso na época. O Christopher Lee ficou super magoado, teve palavras ditas e tudo mais. Por quê? Porque na versão do cinema, a gente não tem a cena com o Sauron. O Sauron. A gente não tem a cena com o Christopher Lee como Saruman. E a conclusão da história dele, né? E a morte dele, lá no começo do filme. A gente não tem isso na versão do cinema. E eu acho bem absurdo não ter aquele diálogo todo, e não é tanta coisa assim, tipo, o filme já é longo, não, eu acho que não ia prejudicar tanto o ritmo. Eu acho que aquela sequência tinha que estar na versão de cinema, eu acho que ela é muito importante. Eu concordo com a frustração do Christopher Lee, que ele manifestou na época, de não estar na versão de cinema, da gente não ter, quer dizer, ele é um personagem tão importante, né? Ele é o antagonista principal das Duas Torres, e aí a gente só tem lá ele já morto e tal no começo, na versão do cinema, né? Então eu sinto falta muito disso. Agora as outras, né? As coisinhas, as caveiras caindo lá quando o Aragorn, o Legolas e o Gimli estão buscando o exército dos mortos e tudo mais. Aquilo é bem pra fã, assim. Pra quem lê os livros e vai falar, caramba, tipo, aquilo é demais. Essa sequência, inclusive, apesar de ter visto no making-off, é demais como eles fizeram aquela quantidade, né? De centenas, milhares de cabeças de caveira caindo e tudo mais. Visualmente, no filme, ela não é
tão bem acabada quanto todo o resto. Então fica um pouco a sensação de que, parecido com outros filmes que às vezes tem cenas extras, só que elas não tiveram o mesmo tempo, enfim, a mesma... E eu sei que nesse ela teve, mas fica mais explícito o motivo de não ter entrado na versão do cinema. Porque quando o Peter Jackson estava assistindo lá, com seus editores, provavelmente eles enxergaram isso. De que além de não acrescentar algo muito relevante para a narrativa, talvez até visualmente elas não estivessem no mesmo nível do restante. E por isso eles tiraram. Tem um motivo para isso, né? Então, mas óbvio, para quem é fã, e eu sou, de novo, se tiver que escolher, geralmente eu vou escolher a versão estendida assim, por conta dessas coisas todas. Nesse caso desse filme, nem que seja só por conta da sequência do Saruman, eu acho que já vale. Esse filme também, dos três, eu tava reparando, né, que eu acabei de assistir, né, foram 3 sexta-feiras seguidas que eu assisti no cinema aqui em São Paulo esse ano. Agora eu terminei de assistir o terceiro ontem, né, no momento que eu faço esse vídeo, e esse é o filme que eu mais me emociono. E é meio óbvio, né? Assim, é a conclusão da saga, é a conclusão da história daqueles personagens. Então tem muitos momentos assim muito emocionantes, muito catárticos e que me levam às lágrimas, assim, bastante, que me emocionam demais. Mas vou falar antes de alguns dos problemas, assim, as coisas que eu menos gosto, assim. Então tem muita gente, né? Virou meme na época, até hoje, né? 1000 finais do Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Vou falar sobre isso, porque para mim isso não é um problema, tá? Tem uma coisa que me incomoda um pouco, e aí por isso que, assim, apesar da escala da batalha, quando eu fiz o vídeo sobre o primeiro, eu comentei que a gente só teria sequências de batalha na escala daquele prólogo no terceiro filme, na verdade. E porque o Abismo de Helm não tem aquela escala. Ele é uma batalha menor, digamos assim, né? Pra você ver o tamanho das batalhas nessa saga. Mas sim, mesmo no livro, assim, as batalhas do Retorno do Rei são as maiores batalhas. E a gente tem uma ideia do escopo, mas tem algo na decupagem, tem algo na maneira com que os planos são mostrados, com que os exércitos, os inimigos são mostrados, com que o campo de batalha é detalhado pra gente entender toda a geografia daquele lugar, que tem algumas inconsistências nesse filme. E tem umas que são uma das maiores pragas de todo filme que tem grandes exércitos, assim, assim, quase todo filme, obviamente, mas da maioria dos filmes de qualquer época que eu assisto, que tem batalhas, que é a inconsistência nos números, ou séries de TV também, assim, o exemplo mais horrível disso é Game of Thrones, a 8ª temporada, né, assim, mataram todos, e depois, 2 episódios depois, aparece, não, peraí, não morreram todos, então, sei lá. Mas tem umas inconsistências que me deixam meio assim, caramba, não é que nem o Abismo de Helm, que dá pra compreender aquilo melhor. Tem uma inconsistênciazinha ou outra, mas assim, passa. Nesse aqui é mais perceptível. A quantidade de exércitos que a gente vê no começo, depois fica um pouco assim... não totalmente... esse número de soldados que estão aqui, mas depois num outro plano, não são tantos assim. Os cavalos, sim, quando os cavalos chegam, eles vão passar por cima de todo mundo, historicamente, na nossa história humana real, né, quase não há registros. Eu não vou falar que não existiu, mas eu lembro de ver isso num filme mesmo, de um exército que não tem cavalos vencer um exército que tem cavalos, né? Isso não existe, né, quase. Quando tem uma cavalaria, passa por cima. Então a gente vê isso nesse filme e tudo. Mas o maior problema que eu quero citar, que é um problema dos livros, não tem nada a ver com o filme está adaptando e está mostrando, mas é uma coisa que já nos livros não é legal. E é aquele tipo de coisa que você fica assim, seria legal se eles tivessem mudado. De novo, eu imagino que eles também devem ter tido tanto medo, e teve coisas, de novo, que eles mudaram, teve coisas que eles cortaram, mas eu acho que no Senhor dos Anéis, os maiores problemas e brigas que eles compraram foi de cortar coisas, porque não dava para mostrar tudo nos filmes. Mas não tanto de mudar. Eu acho que certas coisas funcionam melhor nos livros e outras funcionam melhor nos filmes. E às vezes tem coisa que não funciona tão bem. Mas visualmente, a ideia do Exército dos Mortos e como eles chegam e passam por cima de tudo, eu sempre achei um problema nos livros, mas acho que funciona um pouco melhor pela mídia que é. Visualmente, quando a gente tem no filme, né, como eles têm que ser, eles de fato passam por cima, passam o rodo de todo mundo, assim, é um pouquinho anticlimático, porque momentos antes a gente estava vendo os homens quase assim, o fim dos homens e alguns personagens queridos da gente, o Théoden morre, e tipo, minutos depois chega aquele exército e vence todo mundo. Então assim, é como se eles não precisavam nem ter lutado, eles podiam ter só segurado e ficado em Minas Tirith e não ter ido para a luta mesmo, porque o exército, óbvio, eles não sabiam.
óbvio. Mas o contexto, né, de caramba, eles chegam e resolvem tudo, sempre foi meio esquisito, assim. Eu nunca gostei muito dos fantasmas chegando e derrotando todo mundo. Mas assim, eu só queria falar isso porque eu queria deixar registrado, porque é uma coisa assim, uma sensação que eu tenho. Digam aqui nos comentários se vocês têm essa sensação também. Mas agora falar de tudo que tem de maravilhoso nesse filme. As grandes, como eu falei no vídeo anterior, os grandes momentos da Elwyn brilhando aqui na batalha, e ela lutando com o líder lá dos orcs, e lutando com o rei dos Nazgûl, e I Am No Man, e gerou um burburinho na plateia que eu tava. Aquele momento incrível dela, junto com o Merry também ali no campo de batalha e tal. Vários momentos dentro dessa batalha incríveis, e o Legolas derrubando o Olifante sozinho, e a disputa dele com o Gimli de quem mata mais inimigos e tudo mais. São momentos muito divertidos e bacanas em toda aquela sequência de Minas Tirith. A trilha sonora do Howard Shore, eu falei bastante no primeiro vídeo sobre, e a gente tem temas maravilhosos, tem algumas faixas, tem alguns momentos incríveis nessa conclusão, principalmente em um dos que eu mais gosto, assim, que mais me emocionam, é quando as torres, né, as torres de fogo, né, os beacons, né, eu não lembro como é que é em português o nome, mas são acesos, né, os faróis são acesos, né, para Rohan de pedido de ajuda, né, e é muito linda aquela faixa, a trilha que toca naquele momento, e a fotografia e as cenas, e a gente vendo assim um pupurri de paisagens da Nova Zelândia mostrando a Terra-média conforme cada um dos faróis é aceso. A narrativa com Frodo e com Sam nas duas torres, eu acho que ela cai um pouco, e isso, de novo, também acontece no livro. É um pouco frustrante porque o Faramir acha eles e aí eles têm que voltar um monte, tipo, a viagem deles é interrompida e a gente sente assim como se eles não estivessem andando para frente. Tudo isso tem a ver com a narrativa também, assim, é uma sensação fílmica de frustração, mas também é uma frustração dos personagens, então as coisas se casam. Mas naquele filme, conforme a gente volta para lá, para mim cai um pouco, né? Tudo que está acontecendo com o núcleo do Aragorn é mais interessante. Então, mas nesse filme aqui, no Retorno do Rei, tudo que acontece, né, com Frodo e com Sam, acho que são os grandes momentos, assim, né? Tanto que e um dos motivos das Duas Torres ser o meu livro favorito, né? Pelo menos da lembrança assim, de quando eu li os três a primeira vez. Toda a sequência, né, com a Aranha, né, com a Laracna, tá nas Duas Torres. Mas eles deixaram, sabiamente, na adaptação, para o Retorno do Rei. Porque é isso, se não tivesse isso com eles no Retorno do Rei, eu acho que perderia bastante da história deles para o Retorno do Rei. E nas Duas Torres a gente já tem o Abismo de Helm, então não precisaria de mais algo assim tão incrível acontecendo. Então é uma sequência muito tensa e tudo mais. E a gente vai ter também os momentos mais emocionantes, né? Como o anel vai consumindo o Frodo. Tem muita gente que fala, né? Que o Sam, sem dúvida nenhuma, assim, o Sam é o herói, assim, né? Mas não é só né? Não é o único responsável. Porque o lance todo do Frodo é ele estar encarregado daquele anel. E a gente tem uma cena, é uma breve cena, mas assim, isso, são detalhes, né? Que às vezes passam batido. E aí a gente cria uma mentalidade e depois nem lembra direito dos filmes e vai mais pelos memes e pelas piadas da internet e certas coisas ficam sendo batidas e não, você tem que assistir o filme, você tem que assistir a obra, você tem que prestar atenção em todas as cenas, porque tem uma cena que mostra assim como aconteceu com outros personagens, né, que foram tentados, desde o primeiro, que é o Gandalf, depois a Galadriel, depois o Aragorn. Todo mundo vai sendo tentado pelo anel. E eles recusam, porque eles sabem o mal que pode acontecer com aquelas pessoas poderosas assumindo o anel. Mas o mal que pode acontecer, e a gente vê no começo desse filme, que a gente tem daí o Andy Serkis aparecendo, né, pela única vez e primeira vez, como ele mesmo, né, assim, tem maquiagem logo, mas é ele mesmo, né, interpretando ali o Sméagol. A gente vê que o anel é um fardo gigantesco, um perigo gigantesco. E a gente tem uma cena do Sam tentado, o momento que ele ficou, né, com o anel, ele guardou o anel porque ele achou que o Frodo estava morto. Ele nem colocou, né, ele deixou no bolso, mas já há poucos momentos ele passou com aquele anel, poucas horas, e aquilo já estava tentando ele, né? E o Sam tem uma disposição mais violenta, digamos assim, do que o Frodo. Então imagina se o anel influencia ele. Então o pessoal tira sarro, que o Frodo na verdade não fez nada, mas não é isso, ele fez tudo sim. Né?
Tinha que ser ele a carregar o anel. E ele carrega aquele fardo. E eu acho que os filmes mostram isso muito bem. E lógico que não é batido, pode passar meio... Mas é isso, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. As cenas estão lá por um motivo. E cabe a nós assistirmos e prestarmos atenção nisso. Porque a história sim está sendo contada ali e está mostrando a explicação para tudo aquilo. E lógico, o destino, né, do Sméagol e aquela coisa, e a briga deles, porque era isso, né? Já era meio que sabido, acho que o Gandalf, de que sim, era bem possível que o Frodo não abrisse mão do anel. E por isso que o Sméagol era importante, e por isso que ele fala lá no primeiro filme da importância de não matar a criatura, né? Você não sabe o destino que vai ter, a importância que essa pessoa ainda vai ter. E ele fala que ele tem a sensação de que ele ainda vai ser importante, porque é isso, ele faz o que fez e acaba levando o anel para a ruína. Sim, e aí a gente tem, depois que o anel é destruído, o primeiro dos finais que o pessoal fala, né? E tem muitos finais, porque a gente tem um fade out, né? E fica, mas assim, sério mesmo, se alguém achava que o filme ia acabar daquele jeito, mesmo que não conhecesse, aí é muita viagem. Óbvio que não ia acabar assim. Poderia acabar? Poderia. Seria extremamente frustrante se acabasse daquele jeito. Só com o Frodo e o Sam lá. E a gente não tem como... Gente, já estamos há 12 horas assistindo esses filmes. E vai acabar daquele jeito, sem a gente saber se eles morrem ou não. O que aconteceu com o Reino dos Homens. É isso. A jornada de volta que eles falam o tempo todo. Nos livros, nos filmes. Voltar para o condado. O Aragorn se tornar o rei, o que aconteceu com a Arwen, tudo, enfim, tudo. Seria um absurdo se acabasse ali. Aquilo não é um fim, gente. Aquilo não é um fim. Aquilo é a conclusão da jornada, é um respiro, então faz sentido o fade out, porque o anel foi destruído. Então, sim, a gente pode respirar, os personagens podem respirar. Aquela missão está concluída. Mas agora a gente vai ter o desfecho dos personagens. E eu gosto muito que a gente tem um tempo para cada um deles, para a gente concluir as histórias, para a gente ver tudo. Então a gente vai ter eles voltando para o condado, a gente vai ter as celebrações, a gente vai ter a viagem para o oeste, e terminando da maneira mais singela e com um dos grandes heróis, que é o Sam, lá na porta dos hobbits em Hobbiton. Então é sensacional. Mas um dos momentos meus favoritos de toda a saga, o momento que eu sempre choro, que eu fico emocionado, assim, só de lembrar, assim, eu já começo aqui a ficar meio arrepiado, é na celebração da coroação do Aragorn. E aí é muito bonita a cena e tal, e a Arwen tá lá e tal, ele chega e quebra todos os protocolos e beija ela mesmo e tudo mais. Mas aí eles vão andando e os 4 hobbits estão ali, e aí eu fico emocionado. E eles se curvam pro Aragorn e ele fala: My friends, meus amigos, you bow to no one. Vocês não se curvam para ninguém. E aí ele e todas as pessoas que estão ali em Minas Tirith se abaixam e fazem uma saudação para eles, para aqueles 4 hobbits. Essa cena, assim, não tô nem conseguindo segurar. É linda demais, assim. O Tolkien, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Tem toda uma história bem interessante. Recomendo que vocês busquem aqui na internet, fácil de achar. E parecido, vem comigo nessa comparação, mas o Oliver Stone, o diretor de cinema, que tem algumas obras maravilhosas, e acho que os melhores filmes dele tem a ver com a Guerra do Vietnã, porque ele lutou na Guerra do Vietnã, e aquilo moldou e formou bastante dele. E por que eu estou falando isso? Porque o Tolkien lutou na Primeira Guerra, e você vê, apesar das coisas virem... Eu não sou um especialista no Tolkien, então não sei se ele já tinha começado a escrever, já tinha feito coisas antes da guerra, mas aquilo é uma experiência, e sempre quando eu vejo assim, algum autor, algum artista, alguém que produz, né, arte e que teve essa experiência, aquilo molda muito a pessoa, é uma coisa meio difícil de imaginar. E a Primeira Guerra foi um negócio assim, horrível, é um negócio que mudou a humanidade. Porque nunca tinha se visto algo naquela escala e com aquele tipo de morte e naquela quantidade. Foi a guerra mais pavorosa para quem esteve lá. E então, as experiências que ele deve ter vivido, e eu falei do Oliver Stone, exército e tal, porque tem uma questão que eu acabei de comentar
da presença, não tem muitas mulheres nessas obras, né? Tem muitos homens, porque funcionava assim, pelo menos, né? O exército era para homens, então eram eles que estavam na linha de frente. Eu entendo que hoje mudou, né? Pelo que eu vejo, não manjo tanto disso, mas a gente vê mulheres na linha de frente também e tudo mais. Mas era uma coisa bem de homens e as relações que eram criadas. E eu pelo menos enxergo isso muito claramente refletido aqui na obra do Senhor dos Anéis. E os laços que são formados e as amizades que são feitas. E o fato de que mesmo pessoas que vêm de... E eu já vi histórias sobre isso, por exemplo, da família real inglesa, e eu não vou lembrar exatamente quem, mas um deles lá que lutou numa guerra X, e a maneira com que ele falava, e é sempre assim, quando a pessoa parece que entra num transe, né? E pessoas que lutaram ao lado, apesar de ser nobre e tudo mais, e ter poder, né, fora da guerra, mas lá na guerra é um soldado como outro, né? Assim, mesmo que tivesse uma patente maior, mas assim, todos estão na mesma. E aí pode ser alguém, assim, apenas um cidadão que está lá lutando e salva a vida de uma pessoa que, por exemplo, é um príncipe, um rei de um país. Ele nunca mais vai ser apenas um cidadão, um vassalo para aquela figura, entende? E essa cena com os hobbits me emociona demais por isso, pelo gesto, a maneira que o Viggo Mortensen entrega, fala. Meus amigos, vocês não se curvam a ninguém. Por aquilo que eles fizeram, por aquilo que eles passaram. E essas experiências que moldaram eles. E nos olhos do rei, dos homens, jamais. Eles são heróis. Eu amo essa trilogia, eu não me canso de ver e rever esses filmes. Eu tinha revisto eles recentemente, ano passado, nas versões estendidas, restauradas, que no momento que eu faço esse vídeo estão na HBO Max. Não sei, né, no futuro aí se ainda estarão, mas aqui em 2023, no momento que eu estou postando esse vídeo, elas estão e eu recomendo muito que vocês assistam. Eu gosto bastante da restauração, assim, a qualidade, né, da imagem, se vocês... E tem as versões de cinema também, então vocês podem comparar lá, vejam um ou outro, a qualidade da imagem está bem melhor na versão restaurada, e são as versões estendidas, né? Tem as versões restauradas também em Blu-ray, não sei se DVD tem, mas em Blu-ray 4K tem das versões de cinema, mas aqui nos nossos streamings a gente só tem a versão restaurada, as estendidas, né, HBO. A versão do cinema não são as versões restauradas, e aí você vê que a qualidade não está tão legal. Tem uma certa polêmica, digamos assim, que algumas pessoas debatendo as escolhas de marcação de cor de algumas cenas, mas como eu falei no primeiro vídeo do primeiro filme, foi tudo supervisionado pelo Peter Jackson, aprovado por ele. Infelizmente, o fotógrafo, né, da trilogia, o Andrew Lesnie, se foi já faz alguns anos, vários anos na verdade, e não pôde supervisionar essa nova marcação de cor, mas eu particularmente gosto do trabalho, então eu recomendo muito que vocês assistam, para quem nunca assistiu, para quem não teve a oportunidade de ver no cinema, e se futuramente onde você estiver aparecer a oportunidade de ver esses filmes no cinema, eu recomendo demais, principalmente se você for fã, né? Porque a experiência na sala de cinema é incrível, a experiência com outras pessoas é demais, e os momentos, né, de vibração, de alegria, então eu recomendo muito. É isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários como vocês rankeiam a trilogia, qual que é o seu ranking da trilogia do Senhor dos Anéis. Deixe o like se curtiu. Se chegou até aqui e não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.